Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 241. Chefe, uma cerveja e uma torta de cereja. Darren entrou em uma pequena taverna, casualmente escolheu um assento e chamou o homem atrás do bar. O lugar estava mal iluminado. Muitos dos clientes, ainda fedendo a sangue, devoravam a carne com gosto. Mas no momento em que viram Darren, o salão ficou visivelmente silencioso. Alguns dos mais tímidos até empalideceram e saíram, tentando não chamar atenção. A chegada de um comodoro da marinha imediatamente mudou a atmosfera para algo tenso e estranho. A primeira metade da Grand Line não era exatamente uma potência, e qualquer pirata que tivesse chegado aos 4 mares de Jaya não era tolo. Um comodoro do quartel-general da marinha talvez não fosse grande coisa no Novo Mundo, mas ali no paraíso, ele praticamente podia andar sobre as águas. Ei, é ele mesmo, certo? Sim, sem dúvida. Essa altura, esse rosto. Foi ele quem derrubou Birnwood, o destruidor de mundos. Rogers Darren, o rei do Mar do Norte. Merda. O que alguém como ele está fazendo em Mocktown? Você acha que ele está aqui para acabar com todos nós? Sussurros se espalharam como fogo. Todos os olhares na taverna se voltaram para Darren, cheios de medo e admiração. Ignorando-os, Darren pegou sua cerveja espumosa, tomou um gole e então mordeu a torta de cereja recém-assada. Não é incrível, mas pelo menos é comestível. Enquanto ele reabastecia, sua mente começou a girar. A Goru-Goru no Mi, aclamada como a Akuma no Mi invencível do tipo Logia, era conhecida por registros históricos por conceder poderes divinos a todos os seus usuários. Na realidade, ela fazia jus ao título de Logia mais forte, teletransporte na velocidade da luz. Poder destrutivo cataclísmico. Intangibilidade da logia inata. Além disso, ele aprimorou muito o mantra, também conhecido como Ki de observação, aumentando-o a ponto de poder cobrir uma ilha inteira. Uma habilidade tão assustadoramente completa fez da Goru-Goru no Mi uma das frutas do diabo mais cobiçadas entre inúmeros transmigradores. Na história original, a Goru-Goru no Mi era empunhada por Enel, o homem arrogante que governava a Ilha Celeste e se autodenominava Deus. Mas, àquela altura, Enel provavelmente era apenas um pirralho com menos de 10 anos. As chances de ele já ter comido a Goru-Goru no Mi eram mínimas. O que significava que a Goru-Goru no Mi provavelmente ainda estava em algum lugar na Ilha do Céu. Como já havia comido a Jiki-Jiki no Mi, Darren não podia possuir outra Akuma no Mi. Era uma pena, mas ele não se arrependia. Se não tivesse comido a Jiki-Jiki no Mi naquela época, talvez não tivesse sobrevivido tanto tempo. Além disso, a Jiki-Jiki no Mi já lhe trouxera inúmeras vantagens inesperadas. Enquanto ele a desenvolvesse, seu potencial não seria menor que o da Goru-Goru no Mi, talvez até maior. Ainda assim, um poder tão avassalador quanto o da Goru-Goru no Mi não podia ser deixado nas mãos de qualquer um. Precisava ser confiado a alguém com potencial real, alguém em quem se pudesse confiar. Felizmente, Darren já tinha o candidato perfeito em mente. E além da Goru-Goru no Mi, havia outro imenso tesouro esperando por ele na Ilha do Céu, Shandora. Uma cidade inteira feita de ouro. Quanto valia o tesouro de Shandora? Darren não sabia o valor exato. Mas mesmo a pequena quantia que os piratas do Chapéu de Palha haviam tomado de Shandora foi vendida por 200 milhões de belis. Claro, isso se deveu em parte à inflação e à desvalorização da moeda após o início da Grande Era Pirata, mas o número ainda era impressionante. Após um cálculo rápido, Darren chegou a uma conclusão emocionante. Se ele conseguisse roubar todo o ouro de Shandora, as reservas da cidade poderiam facilmente expandir a frota Mar do Norte para mais de 10 vezes seu tamanho atual. Centenas de navios de guerra pesados reformados, equipados com tecnologia de ponta, artilharia pesada e uma frota de combate de elite de 30 mil homens. Só de imaginar isso o sangue dele já bombeava. A frota Mar do Norte ainda era pequena por enquanto. Mas, devido a todo o investimento em tecnologia e armamento avançados, além dos salários dos soldados, reformas e manutenção dos navios, mesmo com Darren arrecadando dinheiro sem parar na Mar do Norte, ele mal conseguia se manter no vermelho. Mas se ele colocasse as mãos em todo o ouro de Shandora, ele não teria que se preocupar com financiamento militar pelos próximos 5 anos, pelo menos. Com uma reserva de ouro tão grande apoiando-o, Darren poderia levar a frota Mar do Norte ainda mais longe, implementando planos que não existiam neste mundo, mas que já existiram na realidade. Seus olhos brilharam com o pensamento. O que? O quartel-general da Marinha também está com falta de financiamento? Bem, esse é o problema do almirante da frota Kong e do almirante Sengoku. De qualquer forma, a folha de pagamento da frota Mar do Norte não vem da sede. 3 dias depois, Mar do Norte. Filial 321. Gabinete do comandante da base. Os presentes estão prontos. Momonga, envolto em uma capa de capitão da marinha, ergueu os olhos de uma montanha de papéis com uma expressão severa. O jovem fuzileiro naval assentiu respeitosamente. Sim, está tudo pronto. 200 milhões de belis em ouro e prata, além de uma variedade de tabaco e bebidas de alta qualidade. O valor total ultrapassa 300 milhões de belis. Tudo já foi providenciado e será escoltado diretamente para a Ilha Rubeck por um navio de guerra. Ele hesitou por um momento e então perguntou cautelosamente. Mas, almirante Momonga, a família Don Quixote é apenas uma força subterrânea no Mar do Norte. Precisamos mesmo demonstrar tanto respeito por eles? Momonga lançou-lhe um olhar inexpressivo e de repente fez uma pergunta aparentemente sem relação com o assunto. Diga-me, como a frota Mar do Norte trata você? O soldado piscou, então rapidamente se endireitou e respondeu honestamente. Muito bem. Nosso salário é mais que o triplo do padrão da sede com bônus e incentivos generosos. É o suficiente para proporcionar uma vida confortável para qualquer fuzileiro naval e sua família. Além disso, recebemos as melhores refeições, as armas mais avançadas e os melhores instrutores.
Honestamente, não há nenhuma outra força militar neste mar que ofereça algo próximo a esse tipo de tratamento. Momonga assentiu levemente e perguntou: você sabe por que a Frota Mar do Norte lhe dá um tratamento tão generoso? O jovem fuzileiro naval imediatamente ficou em posição de sentido e fez a saudação. Cumprir ordens dos nossos superiores sem questionar. Ele congelou no meio da frase, então pareceu perceber algo. Seu rosto ficou vermelho enquanto ele gaguejava. Desculpe-me, almirante Momonga. Falei fora de hora. Momonga deu um leve sorriso. Há muita coisa neste mar que não segue a razão. Assim como eu outrora segui as ordens do almirante Darin sem hesitar. Para um soldado, o mais importante não é pensar. É a execução absoluta. Entendido. Obrigado pela orientação, almirante Momonga. O jovem fuzileiro naval se levantou novamente e fez mais uma saudação. Acerto, almirante. Ele pegou um documento e acrescentou: nos próximos 3 dias, temos 3 banquetes de caridade, 2 jogos de cartas e um leilão agendados. Você vai comparecer? Momonga acenou com a mão em sinal de desdém. Recuse todos eles para mim. Desta vez, o jovem fuzileiro sabia que não deveria perguntar mais nada. Ele simplesmente assentiu e saiu da sala. Suspirar. Enquanto a porta do escritório se fechava lentamente, Momonga recostou-se na cadeira, parecendo completamente exausto. Ele acendeu um charuto, deu uma longa tragada e esfregou as têmporas. Essa posição de almirante Mar do Norte é uma dor de cabeça maior do que eu jamais imaginei, ele murmurou para si mesmo. Então uma voz soou, cheia de diversão. Ah? Engraçado você dizer isso. Tokikaki estava praticamente de joelhos me implorando para deixá-lo se transferir para Mar do Norte e ser seu substituto. Assustado pela voz repentina, a expressão de Momonga se aguçou enquanto sua mão instintivamente foi até o punho da espada. Mas quando ele se virou, seu rosto se iluminou com uma expressão de surpresa e alegria. Darei? Capítulo 242. Por que você voltou? Ao ver o Comodoro da Marinha sentado no sofá ao lado dele com as pernas cruzadas, a expressão alerta e fria de Momonga desapareceu instantaneamente, substituída pela surpresa. Ele soltou o cabo da faca e disse: você não acabou de voltar para a sede? Darin sorriu e disse: o que houve? Você não está feliz em me ver de volta ao Mar do Norte? Ele abriu sem cerimônia a caixa de charutos na mesa de centro e tirou um charuto. Com um movimento experiente, ele cortou a ponta com um cortador de charutos, colocou-o na boca, acendeu-o, deu uma longa tragada e fechou os olhos, satisfeito. Os charutos do Mar do Norte ainda são os melhores. Momonga disse infelizmente. Achei que você ainda estivesse se recuperando dos ferimentos na sede. De repente, ele olhou para Darin com desconfiança e perguntou, um tanto confuso: você não parece bem. Parece ter perdido peso. Seus ferimentos ainda não sararam? A boca de Darin se contraiu involuntariamente, mas ele não respondeu e mudou de assunto. Como está a situação em Mar do Norte ultimamente? Quando se tratava de assuntos sérios, a expressão de Momonga ficava séria novamente e ele dizia em voz profunda: continua a mesma coisa de quando você saiu, sem grandes mudanças. Embora você tenha deixado o Mar do Norte, sua reputação ainda causa medo nos corações daqueles nobres e políticos tolos. Principalmente depois que a notícia de que você se tornou o melhor da turma no campo de treinamento e destruiu o quartel-general dos Piratas das Feras começou a se espalhar nos últimos 2 dias. Tenho estado extremamente ocupado com compromissos sociais. Nesse momento, Momonga fez uma pausa, com uma expressão de desamparo no rosto. Esses gordos bastardos são como tubarões farejando sangue, ficando loucos para me dar dinheiro e presentes, me convidando para todos os tipos de festas com bebidas, jogos de cartas e banquetes, constantemente tentando descobrir informações sobre você. Eles são tão subservientes que até mandam suas esposas e filhas para minha cama. Darin olhou para Momonga, que estava cheio de amargura e suspiros, e não pôde deixar de provocá-lo maliciosamente. Essa vida parece muito boa. Bom caramba. Momonga praguejou com raiva e disse com pesar e indignação: isto não é vida para um ser humano. Ele bateu na mesa com justa indignação. Eu só quero ser um oficial da Marinha de verdade. Quero aprimorar minhas habilidades, lutar contra piratas, manter a lei e a ordem e defender a justiça. Mas eles usam dinheiro para corromper minha vontade e mulheres para destruir meu corpo. Usam vinho e cigarros para testar a justiça de seus oficiais. Bando de desgraçados. Você não gosta? Darin perguntou de repente com um sorriso irônico. O rosto de Momonga ficou vermelho, ele abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Só que... ha. Darin não conseguiu evitar rir alto. É importante ter um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Mas você acabou de começar seu trabalho, então é normal ter essas dúvidas. Ele soprou um anel de fumaça pela boca e disse com um tom de quem já esteve ali antes, sorrindo: esses chamados compromissos sociais, você pode ir se quiser, e se não quiser, simplesmente recuse. Não há necessidade de poupar os sentimentos deles. No final, é a força que importa neste mar. Momonga sentiu. Darin estava certo. Esse era o plano deles desde o começo. Embora Darin tivesse deixado o Mar do Norte, quanto mais problemas ele causasse na Grand Line, mais alto ele subiria na Marinha, e mais estável a situação no Mar do Norte se tornaria. Quanto ao submundo, a família Don Quixote já assumiu o controle de todas as organizações criminosas do Mar do Norte, e elas estão se desenvolvendo muito bem. Eles até expandiram parte de seus negócios para a Grand Line e o Novo Mundo. Momonga continuou. De acordo com o acordo de cooperação, uma parte dos lucros obtidos pela família Don Quixote deveria ser paga regularmente à Frota Mar do Norte. Nos livros da Marinha Mar do Norte, essa renda era rotulada como taxa de franquia. Ao contratar especialistas financeiros bem pagos para cuidar da contabilidade, esses ganhos avultados e de outra forma suspeitos foram facilmente transformados em renda legal dentro da jurisdição do Mar do Norte. Nem mesmo o quartel-general da Marinha conseguiu encontrar nenhuma falha nisso.
Você realmente tem um olhar aguçado. Doflamingo demonstrou uma maturidade e habilidade que não condizem com a sua idade, não apenas em força e liderança, mas também em senso de negócios e negociação. Momonga olhou para Darren com uma pitada de admiração. Às vezes, ele realmente não entendia como a mente de Darren funcionava. Antes de Doflamingo aparecer, havia algumas famílias mafiosas poderosas no Mar do Norte. Seus líderes eram todos bastante capazes. Se Darren tivesse dado a ordem naquela época, aquelas famílias certamente teriam unificado o submundo, mas Darren nunca aprovou nenhuma delas. Não até Doflamingo aparecer. Momonga teve que admitir que naquela época, ele achava que a decisão de Darren de entregar o submundo do Mar do Norte para Doflamingo era uma aposta. Afinal, superficialmente, Doflamingo era apenas um pirralho de 12 ou 13 anos. Naquela idade, a maioria das crianças ainda brincava na terra. Momonga, pensando racionalmente, não acreditava que uma criança como aquela pudesse administrar toda a rede criminosa de um mar. Mas, por confiar em Darren, ele nunca expressou suas dúvidas. Simplesmente obedeceu à ordem sem questionar. Olhando para trás agora, a previsão de Darren foi honestamente assustadora. Aquele garoto, o Doff, não é nada mal. Acho que todo o esforço que fiz para criá-lo não foi em vão. Darren sorriu. Desta vez consegui sair do problema graças ao oficial que ele enviou. Mas Momonga, ele olhou para ele. Você começou a sentir a pressão, não é? Ao ouvir isso, Momonga estreitou os olhos ligeiramente. Ele apertou os lábios. Depois de um longo silêncio, ele finalmente assentiu, um tanto relutante, e soltou um suspiro. Ele está crescendo rápido demais. Sim, o crescimento de Doflamingo foi rápido demais. Tão rápido que até Momonga começou a sentir uma crescente sensação de pavor. Principalmente na última vez em que ele liderou uma equipe até a Ilha Rubeck para negociações. O garoto loiro estava sentado calmamente no sofá, mas para Momonga, parecia que ele estava sendo observado por uma fera selvagem e sanguinária. Momonga não estava muito preocupado com o crescimento geral da família Don Quixote. Não importa quão forte fosse uma máfia, ela não conseguiria enfrentar o poder de fogo da frota Mar do Norte. Mas o próprio Doflamingo era outra história. Com seu talento excepcional e potencial ilimitado, parecia que cada vez que se encontravam, sua força aumentava a passos largos. Esse tipo de crescimento encheu Momonga de profunda inquietação. É por isso que, durante a última negociação, ele enviou uma frota inteira para cercar completamente a Ilha Rubeck, pronta para lançar um booster call em miniatura e arrasar a família Don Quixote se as coisas dessem errado. Porque se algo acontecesse com Darren no Novo Mundo, Momonga não tinha confiança suficiente de que sozinho conseguiria manter Doflamingo sob controle. Naturalmente, Darren percebeu sua preocupação. Foi também por isso que voltei, disse ele com um sorriso. Capítulo 243. Darren já havia percebido a situação difícil de Momonga. Ele entendia o talento de Doflamingo melhor do que ninguém. Com apenas 8 anos de idade, ele despertou o Aqui do Conquistador. A aparentemente decepcionante Ituito no Mi foi forçada por ele a adquirir um poder aterrorizante que combinava ataque, controle, autocura, clonagem e aniquilação em larga escala. Esse tipo de potencial inato, olhar para todo o mundo dos piratas, era único. Adicione a isso sua personalidade fria, implacável e violenta, e realmente não havia muitas pessoas naquele mar que pudessem se comparar. Momonga também não era desleixado. Na linha temporal original, ele era um vice-almirante de elite no quartel-general, um verdadeiro pilar da justiça, lidando com todos os tipos de missões de alta dificuldade. Mas comparado a alguém como Doflamingo, um reinato das trevas, ele ainda ficou um pouco aquém. Mais importante ainda, sem acesso antecipado ao Aqui, os usuários da Akuma no Mi tiveram uma vantagem esmagadora nos estágios iniciais de crescimento. No momento, talvez Momonga mal conseguisse manter Doflamingo sob controle com sua aguçada esgrima e rica experiência em combate. Mas com o passar do tempo, a pressão só aumentava, e eventualmente ele seria superado. Essa era uma dura verdade que ninguém podia negar. Quanto a como resolver o problema, a solução era simples na teoria. Envie Momonga para o campo de treinamento de oficiais, dê a ele um período de proteção, e deixe que ele domine rapidamente Rokushiki e Aqui para ficar mais forte. Mas havia 2 grandes problemas nisso. Primeiro, a próxima sessão do campo de treinamento de oficiais de elite ainda estava muito distante. Momonga não podia esperar tanto tempo. Segundo, embora seu talento pudesse lhe permitir dominar o Rokushiki bem rápido, não havia garantia de que ele teria sucesso com o Aqui. O que significava que havia apenas uma solução restante. Trouxe um presente da Grand Line para você. Diante do olhar confuso de Momonga, Darren sorriu. Um presente que vai transformar você em um salto poderoso direto para um território épico. Um presente? Um brilho de curiosidade passou pelos olhos de Momonga. O que é? Darren gesticulou, e uma caixa metálica lisa flutuou pela janela em um caminho constante. Uma Akuma no Mi. Enquanto tênues arcos azuis de eletricidade dançavam entre os dedos de Darren, a caixa de metal começou a ondular e então se abriu no centro, revelando o que havia dentro. No momento em que viu, os olhos de Momonga se estreitaram bruscamente. Ele olhou fixamente para a fruta estranha que repousava na caixa, sua aura bizarra, misteriosa e até destrutiva. Tentou decifrar o que era. Seus lábios se comprimiram formando uma linha fina, sua expressão era grave. Após um longo silêncio, seus olhos se arregalaram de repente. Para alguém normalmente tão sereno, ele não conseguiu conter o choque na voz. Isto é isso mesmo, disse Darren, sorrindo, a logia mais forte, Goru Goru no Mi. Momonga olhou para a fruta, completamente atordoado. A lendária Akuma no Mi. Ela realmente existe, e você a encontrou. Ele olhou para a fruta incrédulo. Suas mãos tremiam levemente, e ele não conseguia desviar o olhar. Era uma fruta dourada em formato de abacaxi, com marcas semelhantes a relâmpagos, pulsando com uma energia tempestuosa, volátil e arcana. A lendária Goru Goru no Mi, aclamado como o mais forte entre a classe logia.
Se ele comesse essa Akuma no Mi, ele ganharia um poder inimaginável. E esta não era qualquer logia. O relâmpago era uma força da natureza, do desastre. Seu poder destrutivo estava no nível de uma catástrofe natural. Como segundo em comando de Darem no Mar do Norte, Momonga já tinha visto catálogos de Akuma no Mi através dos canais de Darem. Afinal, as frutas do diabo, aclamadas como o tesouro secreto do mar, eram raras por natureza. Durante anos, tentaram coletá-las no Mar do Norte. Então, no momento em que ele viu este, ele o reconheceu instantaneamente. Seu primeiro instinto foi descrença. Esse era o tipo de Akuma no Mi logia que poderia rivalizar com os 3 monstros do quartel-general da Marinha. E agora, Darem estava oferecendo isso a ele? Não havia como Momonga não ficar tentado. No entanto, não. Momonga de repente respirou fundo, desviou o olhar da Goru-Goru no Mi e cerrou os dentes. Esta é uma fruta lendária. Você deveria guardá-la para si, Darem. Seus olhos estavam vermelhos, mas ele encarou Darem com firme determinação. Darem suspirou e beliscou a ponta do nariz. Você esqueceu que eu já comi o Jiki-Jiki no Mi? Ninguém pode consumir 2 frutas do diabo. O resultado da ganância é a morte por explosão. Essa é a lei inquebrável das frutas do diabo. Não tenho intenção de cometer suicídio. Barba Negra pode ter conseguido isso graças a alguma característica única sua, mas por mais tentador que fosse uma segunda fruta, Darem não estava disposto a arriscar sua vida. Pelo menos não ali, não agora. Momonga piscou ao perceber. Em seu pânico, ele havia se esquecido completamente disso. Mesmo assim, ele balançou a cabeça. Então você deveria dar a Goru-Goru no Mi para alguém mais adequado. Um toque de desânimo passou pelos seus olhos. Não acho que tenho talento ou potencial para lidar com isso. Havia limites para o quanto uma Akuma no Mi poderia ser desenvolvida, e isso dependia muito do seu usuário. Até mesmo a Akuma no Mi mais forte, nas mãos de alguém incompetente, pode acabar sendo desperdiçada. Darem deixou escapar uma mistura de diversão e exasperação. Eu realmente não esperava que alguém rejeitasse um presente como esse. Ele balançou a cabeça, seu tom de voz subitamente sério. Não se subestime, Momonga. Para mim, você é a pessoa mais adequada. Momonga apertou os lábios, pensou por um momento e ainda balançou a cabeça. Não, é muito valioso. Darem olhou para ele, exalou uma baforada de fumaça e então disse casualmente. Calendário do Círculo Marítimo, ano 1487. Eu tinha 14 anos. Acabei de entrar para a filial 321 da Mar do Norte como marinheiro recruta. Minha condição física era péssima. Até o treinamento básico quase me matou. E além disso, como novato, eu tinha que trabalhar como zelador. Naquele dia eu estava morto de cansaço, esfregando banheiros quando desmaiei. Você me encontrou e me carregou para o hospital. Quando acordei, os banheiros já estavam limpos. Evitei uma corte marcial graças a você. Momonga foi pego de surpresa e acenava com desdém. Não foi nada. Mas Darem continuou, ignorando o protesto. Calendário do Círculo Marinho de 1488. Minha primeira missão de combate. Estávamos mirando nos piratas da foice sangrenta. Eu estava com tanto medo que não conseguia segurar minha espada reta. Quase fui partido ao meio por um machado. Você me puxou de volta e salvou minha vida. E você levou um tiro por isso. Momonga abriu a boca para falar, mas Darem continuou sem pausa. Calendário do Círculo Marítimo de 1489. Nós 2 fomos promovidos a tenente, cheios de ambição. Contratamos uma equipe de 20 homens para expulsar as forças do submundo em alguma ilha. Era uma armadilha. Fomos emboscados e encurralados num beco. Todos do esquadrão foram mortos. Levei 2 tiros, 3 facadas e desmaiei. Quando acordei, eu estava no hospital. E o cara na cama ao meu lado era você. Você parecia pior que eu. O médico disse que você carregou meu corpo inconsciente para fora daquele beco. Você levou 5 tiros e 6 cortes fazendo isso. Darem olhou para a perna esquerda de Momonga. Ainda há estilhaços no seu joelho que não puderam ser removidos. É por isso que você hesitou em apoiar o peso na perna esquerda todos esses anos. Ele deu outra tragada no cigarro e sorriu levemente, uma expressão relaxada, mas havia um peso enorme por trás dela. Precisa que eu continue? Ninguém mais se lembra. Não há registro dessas conquistas nos arquivos. Mas eu me lembro. Faz 5 anos que entrei para a Marinha. Nesses 5 anos, contando aquele incidente no banheiro, você salvou minha vida 13 vezes. Então me diga, se eu morresse, quanto eu valeria agora? Sou o chamado Rei do Mar do Norte, temido do outro lado do mar. Um monstro da marinha que matou o destruidor de mundos Bindiwold, destruiu a base principal dos Piratas das Feras e acendeu como uma estrela brilhante da marinha. Momonga ficou em silêncio. Ele estava começando a entender onde Darem queria chegar com isso. Em voz baixa ele respondeu. Inestimável. Exatamente, não tem preço. Darem riu. E você salvou aquela vida inestimável, 13 vezes. Momonga murmurou. Você me salvou mais do que isso. Darem revirou os olhos. Será que esse é realmente o momento de discutir sobre isso? O que estou dizendo é que lutamos lado a lado por anos. Com esse tipo de vínculo. Por que você ainda está hesitando? Não tenho muitos amigos. E não confio facilmente. Neste mar, só há um punhado de pessoas em quem realmente confio. Você é uma delas. Momonga hesitou. Mas, droga. Darem finalmente explodiu. Ele nem deixou Momonga reagir. Com um aceno brusco de mão. Clang, clang. As pulseiras de metal dispararam de repente, derreteram e se partiram no ar, formando algemas que prendiam os pulsos e tornozelos de Momonga, prendendo-o ao chão. Darem, que diabos? A expressão de Momonga se contorceu em choque, gritando instintivamente. Mas antes que ele pudesse se mover, Darem agarrou a Goru-Goru no Mi e a enfiou direto na boca de Momonga. O suco explodiu. Momonga congelou. Olhos arregalados. Então, Darem, seu desgraçado. Essa coisa. Ele rugiu com o rosto vermelho, tossindo e engasgando violentamente enquanto lágrimas brotavam nos cantos dos olhos. Tem gosto de merda.
Capítulo 244. Como é que você sabe o gosto de merda? Não me diga que você já comeu? Observando Momonga deitado ali, engasgando com o rosto vermelho, Darin não pôde deixar de sorrir presunçosamente. O gosto de uma Akuma no Mi era realmente insuportável. Era como uma mistura de fedor de esgoto e chulé amargo, astringente e absolutamente repugnante. Quem já tivesse provado uma vez nunca mais iria querer comê-la. Seu desgraçado. Ao ouvir Darin deitado no sofá, fumando casualmente e zombando dele, o rosto de Momonga ficou vermelho de fúria. Ele tentou suprimir o ácido que subia do seu estômago enquanto lutava contra as amarras. Mas com seus membros presos ao chão e um poderoso campo magnético em ação, ele mal conseguia se mover. De repente, Momonga sentiu sua mente ficar em branco, como se algo incrível tivesse acabado de despertar dentro dele. Num instante, todo o escritório se iluminou com um clarão ofuscante, como se 1000 pássaros estivessem gritando ao mesmo tempo. Atordoado, ele olhou para baixo e observou, incrédulo, seu corpo visivelmente derreter, transformando-se em uma massa de plasma azul. Seus membros, agora transformados em arcos crepitantes de eletricidade, passaram sem esforço pelas amarras de metal, como se fossem fluidos, e se libertaram das amarras de Darin com uma agilidade incrível. O que? A eletricidade bruxuleante retornou ao corpo de Momonga. Ele ficou ali com os olhos arregalados, observando as próprias mãos crepitarem com os raios. O poder selvagem e explosivo que percorreu seu corpo o deixou momentaneamente sem palavras. Tilintar, um pedaço opaco de estilhaço enegrecido saltou do seu joelho esquerdo e caiu no chão. Momonga congelou ao vê-lo. Seu olhar mudou, tornando-se mais complexo. Ele podia sentir isso, claro como o dia. A dor crônica que atormentava seu joelho há anos havia desaparecido. O que é isso? Isso é elementalização, disse Darin, acendendo um novo charuto com um sorriso. Parabéns. Seu corpo agora é feito de raios. Momonga se concentrou, tentando processar completamente a mudança. Ele se sentia incrivelmente leve, como se não pesasse nada. E, no entanto, num piscar de olhos, ele sentiu que poderia liberar uma força poderosa o suficiente para destruir tudo o que estivesse à vista. Claro, ele sabia que isso provavelmente era apenas uma ilusão sensorial provocada pelo aumento dramático de poder após consumir a Goru Goru no Mi. Ele respirou fundo e se concentrou, tentando controlar a energia caótica com pura força de vontade. Enquanto ele se concentrava, os raios que dançavam em seu corpo lentamente desapareceram, e em pouco tempo ele voltou ao normal. Poder, sem precedentes. Momonga ficou em silêncio por um momento, depois expirou lentamente e olhou para Darin. Darin riu baixinho. Ainda acha que comer isso foi um desperdício? Momonga, dando uma tragada no charuto, Darin de repente se lembrou de algo e sorriu. Vamos lá, vamos para o campo de treinamento. Testar um pouco. Um pensamento bizarro surgiu em sua cabeça. Momonga comeu Goru Goru no Mi, então isso não fez dele um Raichu. Momonga piscou e então seus olhos brilharam de expectativa. Tudo bem. Ele queria ver o quão poderosa a Goru Goru no Mi realmente era, e até onde ele poderia ir. Ei, quem é esse ao lado do comandante da base Momonga? Esse é Darin-sama. Darin-sama está de volta. Darin-sama, como está a vida na sede? Ouvi dizer que você lutou contra Kaido das Feras. A caminho do campo de treinamento, a chegada de Darin imediatamente chamou a atenção dos soldados da marinha. Eles olhavam com espanto para o Comodoro, que mastigava um charuto com as 2 mãos nos bolsos. Seus olhos estavam cheios de adoração e fervor que palavras dificilmente poderiam descrever. O nome Rogers Darin carregava um peso lendário e insubstituível para os Mar do Norte Marines. Sob sua liderança, a Marinha Mar do Norte tornou-se a governante indiscutível da região. Até mesmo soldados de patente mais baixa agora desfrutavam de benefícios muito além do que outras forças poderiam oferecer. Não seria exagero dizer que o tamanho e a força atuais da frota Mar do Norte existiram por causa desse homem. Todos os fuzileiros navais do Mar do Norte admiravam sinceramente e eram gratos a essa lenda viva. Embora Darin tivesse deixado seu cargo de almirante do Mar do Norte e se mudado para Marineford para treinamento avançado, qualquer notícia sobre ele que chegasse ao Mar do Norte imediatamente gerava entusiasmo entre as tropas. A força de Rogers Darin era a força da frota Mar do Norte. Sua glória era a glória de cada soldado que serviu nela. Faz tempo que não nos vemos, pessoal. Darin sorriu brilhantemente enquanto acenava para os fuzileiros navais que correram ao ouvir a notícia. Depois de conversar brevemente com eles, ele gentilmente acenou com a mão. De volta aos seus postos. Os soldados fizeram a saudação em uníssono e sabiamente se retiraram. Rapidamente, o campo de treinamento ficou vazio novamente. Uma brisa marítima cortante varria o espaço, levantando rajadas de areia amarela e uivante. Darin e Momonga ficaram de frente um para o outro, a 10 metros de distância. Vamos, disse Darin. Me bata com qualquer técnica que você puder inventar. Momonga acabará de devorar a Goru Goru no Mi. Ele tinha pouco ou nenhum conhecimento prático sobre como usar seus poderes, e seu domínio sobre ela era praticamente nulo. Este teste era simplesmente para ver o quão bem ele conseguia compreender o potencial da fruta. Momonga hesitou. Tem certeza? O poder da Goru Goru no Mi parece um pouco. Deixa pra lá, esqueci que você tem o corpo de um monstro. Ele deu um tapa na própria testa, deu um suspiro resignado e depois ficou sério. Respirando fundo, Momonga levantou a mão e fixou-a em Darin. Vari, 100.000 volts. No momento em que as palavras saíram de sua boca, todo o seu braço se transformou em arcos de relâmpagos. Rapidamente se condensou em um estrondoso raio de trovão e atravessou o ar, atingindo diretamente Darin.
O relâmpago sinuoso cortou o ar com um rugido. Todos os lugares por onde passavam eram queimados pelo calor intenso. Embora o físico de Darren fosse inumanamente forte, Momonga ainda se conteve, só por precaução. Darren não se esquivou. Ele deixou o raio atingi-lo. Eletricidade escaldante envolveu seu corpo instantaneamente como uma rede de agulhas tentando perfurar a carne. A metade superior do seu uniforme foi frita em pedaços enegrecidos em um instante. Nada mal. Mas se você estiver se segurando, nem se incomode. Darren sorriu e levantou a mão. E estilhaçou o raio como se não fosse nada. Ele se dispersou no ar como névoa. Ele arrancou o que restava de seu uniforme de fumante e avançou como um canhão. A força bruta do seu movimento abriu uma cratera sob seus pés, como se tivesse sido atingida por uma artilharia. Todo o campo de treinamento tremeu. Parece que vou precisar te pressionar um pouco. Darren disse com um sorriso torto. A expressão de Momonga mudou drasticamente. Suas pupilas se contraíram. Ele nem conseguia ver Darren se mover. Tudo que ele viu foi um punho negro como breu envolto em energia esmagadora explodindo em sua visão. Momonga, pi. Capítulo 245. Que aceleração insana. Aquele lunático do Darren. Há quanto tempo ele está na sede? E a força dele já disparou a tal ponto que eu nem consigo acompanhar os movimentos dele. O que diabos ele fez? Ele estava tomando suco ou algo assim? O coração de Momonga batia descontroladamente e os cantos dos seus olhos tremiam loucamente. Para ele, a figura de Darren se movia como um raio, tão rápido que era impossível rastreá-lo. Num piscar de olhos, ele estava bem na sua frente. Com um poder aterrorizante e sobre-humano por trás dele, aquele punho negro como breu rasgou o ar. Cada centímetro de força coberto de pressão que parecia perfurar diretamente a atmosfera. Você está tentando matar? Bang! O punho acertou o rosto de Momonga. Se o tempo tivesse parado, seria possível ver os músculos faciais dele se distorcerem sob o golpe, ondulando como ondas. No momento seguinte, ele foi lançado para trás como uma bala de canhão, atravessando vários bonecos de pedra em formato humano antes de bater fundo na lateral de uma plataforma de canhão de 3 metros de altura. Estrondo. A plataforma inteira explodiu em escombros, fumaça subindo no ar. Somente com pressão suficiente você pode aprender a se adaptar e dominar completamente o poder da Goru Goru no Mi. Darren sorriu enquanto exalava uma baforada de fumaça. Cada poro do seu corpo relaxou, e até o gosto do charuto parecia ter melhorado. Nada supera a satisfação de esmagar um oponente mais fraco. O mês passado foi uma longa série de lutas contra inimigos mais fortes que ele. Primeiro, ele se uniu a Sakazuki para enfrentar Bullet. Na época sua força ainda estava um nível abaixo, e seu haki de armamento estava longe de ser refinado. Sakazuki teve que assumir a liderança na maior parte das lutas. Então ele foi capturado por Kaido, e torturado por Queen. Depois que ele escapou da prisão, ele enfrentou novamente Queen e Kaido, mas ainda não conseguiu vencer. E depois de escapar, ele mal teve tempo de descansar antes de encontrar Kozuki Oden e Barba Branca. Claro, falar demais foi divertido por um tempo, mas Darren tinha que admitir que comparado ao Barba Branca, o homem mais forte do mundo, ele ainda tinha um longo caminho a percorrer. No geral, foram algumas semanas frustrantes. Barba Branca e Kaido eram uma coisa, mas até Gion e Toki aderiram ao bullying. Então, agora que ele finalmente tinha alguém para descontar, é claro que ele iria se soltar. Se você é meu irmão, então venha tentar me matar. Seu desgraçado, você realmente não está se segurando. Da pilha de escombros fomegantes, uma voz rouca e irritada rosnou. Silvo. Raios devastadores dispararam de repente como jatos de água, perfurando os escombros e rapidamente se unindo em uma forma humanoide. Momonga limpou o sangue do canto da boca. Seu rosto estava visivelmente inchado enquanto ele encarava Darren. Você chama isso de pressão? Era você tentando me matar. Darren coçou a nuca e fingiu inocência. Eu não estava tentando. Então ele sorriu. Mas ei, você resistiu, não é? E parece que você também está melhorando no controle da elementalização. Sério, se eu não tivesse me transformado em um raio rápido o suficiente, aquele soco teria me deixado com uma concussão. Momonga parou de repente. Ele olhou para as mãos com as linhas das palmas bem definidas e cerrou os punhos experimentalmente. Num instante, um trovão crepitante engolfou suas mãos, apenas para desaparecer um segundo depois, quando elas voltaram ao normal. Carne para relâmpago, relâmpago para carne, ele podia alternar entre os dois suavemente. Seus olhos se arregalaram um pouco em descrença. É verdade. A transição entre as formas elemental e física está muito mais suave agora. Não é tão desajeitada ou rígida como quando peguei a fruta pela primeira vez. Agora você entendeu? Darren disse com uma cara séria. Este é um treinamento de alto nível, direto do campo de treinamento de oficiais. Ele estava mentindo completamente. Momonga olhou para Darren, cheio de suspeita. Tem certeza de que não está usando isso como desculpa para me bater? Darren assentiu sem hesitar. Isso definitivamente faz parte. Momonga, mas também é treinamento. Darren acrescentou lentamente. Você percebeu o quanto eu fiquei mais forte, né? Comparado a quando saí do Mar do Norte pela primeira vez, é um salto enorme. Esse é o método que usei para chegar lá. Momonga estreitou os olhos. Algo parecia estranho. Como é chamado exatamente esse método de treinamento? Darren estufou o peito, parecendo justo ao declarar. Você fica mais forte quando leva uma surra. Darren, seu desgraçado. Os olhos de Momonga instantaneamente ficaram vermelhos, crepitando de raiva. Raios azuis percorreram sua pele como chamas rugindo. Ele levantou a mão bem alto e então a soltou. Um raio de meio metro de espessura, como um dragão furioso, uivou em direção a Darren com força feroz. Ao contrário de antes, desta vez ele não se conteve. A escala e o poder do ataque aumentaram várias vezes. Ótimo. Está ainda mais forte agora. E eu consigo sentir.
O campo magnético diz que a energia dele está crescendo. Darren estreitou os olhos, um sorriso aparecendo no canto dos lábios. Ele não entendia completamente como desenvolver a Goru-Goru no Mi, mas uma coisa ele sabia. Sob pressão de tempo, combate real e estresse externo eram as melhores maneiras de estimular o potencial humano. Mais importante, ele ficou chocado ao descobrir que suas estatísticas físicas, que antes estavam estagnadas, completamente inalteradas desde sua última grande luta, começaram a mudar novamente após o raio de Momonga. Foi uma dádiva inesperada. Depois de suportar todos os aprimoramentos de Queen, o corpo de Darren atingiu um nível quase absurdo de resistência, aproximando-se cada vez mais do corpo indestrutível de Kaido. Mas desde o confronto com Kozuki Oden, seu crescimento físico havia batido em um muro. Nada do que ele fazia conseguia levá-lo adiante. Agora finalmente ele havia encontrado uma chance de avançar novamente. Ele não ia deixar aquilo passar em branco. Vamos, Pikachu, me carregue. Darren murmurou com os olhos brilhantes. Então, sob o olhar estupefato de Momonga, ele se jogou de cabeça no coração daquele relâmpago estrondoso. Bum! Uma explosão forte o suficiente para destruir o céu ecoou pelo campo de treinamento. Fumaça e calor irromperam no ar, formando uma nuvem vermelha em forma de cogumelo que se elevou em direção ao céu. Meia hora depois, Darren, com o corpo todo queimado, chutou Momonga, que estava caído e ofegante, com um brilho de excitação nos olhos. Ei, não pare agora. Foram só 5 milhões de volts. Você realmente chama isso de seu limite? Momonga estava deitado no chão, ofegante. Completamente mole, seus membros se recusavam a se mover. Seu rosto ficou pálido como um fantasma, seus olhos estavam fundos, sua expressão estava atordoada e hematomas roxos cobriam suas bochechas. O campo de treinamento ao redor deles havia se transformado em um campo de batalha incendiado. Poços e crateras cobriam a terra, e a fumaça subia em colunas preguiçosas das ruínas. Ao ouvir as palavras de Darren, Momonga estremeceu. Eu realmente não posso mais. Ele não conseguia nem levantar um dedo. Seus olhos estavam mortos. Ele estava prestes a chorar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 246. É só isso que você tem. Darren lançou um olhar de desdém para Momonga, seu rosto cheio de decepção. Momonga, pi. Acabei de comer a Goru-Goru no Mi. Aguentar meia hora sob esse tipo de esforço intenso já é impressionante, né? Irritado, ele revirou os olhos e se jogou no chão do campo de treinamento, esticando-se confortavelmente enquanto fechava os olhos pela metade e tentava controlar a respiração. Aquele lunático do Darren tinha resistido ao bombardeio de raios apenas com pura resistência física, e quanto mais ele era atingido, mais animado ficava, com aquele sorriso torto se espalhando cada vez mais pelo seu rosto. O que diabos está acontecendo com esse cara? Sério, parece que ele voltou da Grand Line ainda mais perturbado do que antes. Espere um minuto. Será que esse poderia ser o método de treinamento? Fique mais forte levando uma surra. Afinal, Darren não estava brincando. Enquanto a mente de Momonga girava em pensamentos aleatórios, Darren soltou um suspiro de arrependimento e também se deitou no campo de treinamento para descansar. Usar os ataques Goru-Goru no Mi de Momonga para temperar seu corpo não era algo que Darren havia planejado inicialmente. Mas ele teve que admitir, funcionou surpreendentemente bem. Em apenas 30 minutos, sob raios de quase 5 milhões de volts, suas estatísticas físicas melhoraram em quase um ponto inteiro. Pode não parecer grande coisa, mas Darren não se esquecera de quão monstruosas eram suas estatísticas atuais. Para alguém cujos atributos físicos já haviam atingido um nível que pessoas comuns nem sequer conseguiam imaginar, ganhar um ponto sequer não era pouca coisa. Depois de passar de 70 pontos, o progresso diminuiu consideravelmente. Conseguir alguma melhora em apenas meia hora? Isso era muito mais eficaz do que qualquer treinamento aleatório de durabilidade que ele estivesse experimentando. Claro, seu corpo começou a se adaptar aos raios de Momonga ao longo da sessão. Mas isso era apenas 5 milhões de volts. À medida que Momonga continuava a desenvolver sua Goru-Goru no Mi, seus raios só ficavam mais fortes. 10 milhões de volts. 30 milhões. 50 milhões. 100 milhões. Talvez até alcançando ou superando os lendários 300 milhões de volts da Enel. Com esse pensamento, Darren olhou para Momonga como se ele fosse algum tipo de tesouro inestimável. Ele teve um palpite. Se continuasse a forjar seu corpo com raios, poderia levar seu físico cada vez mais perto do corpo indestrutível de Kaido. E talvez, só talvez, chegasse o dia em que ele pudesse receber um golpe da Big Mom como se não fosse nada e então rir e gritar, porque eu tenho coragem. Aquela imagem fez Darren rir baixinho para si mesmo. Seus pensamentos gradualmente se voltaram para dentro enquanto ele se concentrava em suas estatísticas. Físico, 79.812. Força, 70.513. Velocidade, 70.899. Aqui de armamento, 37.035. Aqui do Conquistador, 52.301. Sim, os ganhos físicos claramente se refletiram em seu aqui de armamento, fortalecendo significativamente. As outras estatísticas não melhoraram muito, mas no geral isso abriu uma abordagem totalmente nova para o treinamento. E Darren estava confiante. À medida que a forja de raios se intensificasse, os ganhos físicos também se refletiriam em força e velocidade. Afinal, pele, músculos e ossos mais fortes eram cruciais para o progresso físico geral. Momonga, já pensou no seu título de almirante? Darren de repente virou a cabeça, sorrindo enquanto olhava para o capitão da marinha maltratado deitado ao seu lado. Almirante? Momonga congelou por um segundo e então deu uma risada seca. Você realmente tem uma grande consideração por mim. Estamos falando de um almirante da marinha, a força de combate mais poderosa sob o governo mundial.
Para um monstro como você, tornar-se almirante pode ser apenas uma questão de tempo. Mas para pessoas como nós... Ele olhou calmamente para o céu azul, onde nuvens brancas flutuavam preguiçosamente. Um leve traço de melancolia e desejo brilhou em seus olhos enquanto ele murmurava. Esse é um sonho que talvez nunca alcançaremos em toda a vida. Não necessariamente. Darin sorriu, seus olhos brilhando com uma luz penetrante. Não subestime seu potencial. Na história original, Momonga era um dos poucos vice-almirantes de elite no quartel-general da Marinha, um verdadeiro pilar da justiça. Quando se tratava de talento e potencial, ele era tudo menos desprezível. Confiável pelos altos escalões, formidável em combate e um dos melhores tanto em artes marciais quanto em esgrima dentro das fileiras do vice-almirante. Ele dominava tanto o aqui de armamento quanto de observação, e até mesmo foi encarregado de invocar obrigatoriamente a Imperatriz Pirata. Agora, com a adição da Goro Goro no Mi, se ele pudesse desenvolvê-la até o nível de Enel, atingir a força de nível almirante não estaria fora de questão. Afinal, até alguém como Ryokugil chegou ao posto de almirante. E além disso, Darin poderia lhe dar uma mão. Veremos. Ao ouvir as palavras carregadas de Darin, Momonga ficou em silêncio por um momento. Ele cerrou os punhos lentamente e murmurou. Como ele disse, tornar-se um almirante da marinha era o sonho de todo fuzileiro naval. Se houvesse a menor chance, ele lutaria por ela sem hesitar, mesmo que isso significasse dar a vida. Quanto tempo você planeja ficar desta vez? Darin acendeu um cigarro, apoiando a cabeça nas mãos enquanto dava uma tragada. Não planejava ficar muito tempo, mas agora as coisas mudaram. Por quê? Momonga piscou. Darin piscou, sorrindo. Ficarei por aqui para ajudar você a desenvolver a Goro Goro no Mi. Momonga, você só quer me usar como gerador de raios para ajudar no seu treinamento. Seus olhos tremeram. Agora fazia sentido. Ajudá-lo a desenvolver a Goro Goro no Mi? Isso era só fachada. Talvez isso fizesse parte do problema, mas o que Darin realmente queria era uma máquina de exercícios ambulante para treinar seu próprio corpo. Mas Momonga já estava insensível a isso. Ele sabia o quão pouco ortodoxos eram os métodos de treinamento de Darin. Nenhuma pessoa normal conseguiria acompanhar. Ah, certo, quase esqueci disso. Darin murmurou enquanto tirava uma log pose do casaco e a entregava a Momonga. O que é isso? Momonga franziu a testa. Aponta para uma ilha desconhecida, disse Darin casualmente. Deixei uma fortuna lá. Planejo usar tudo para desenvolver e expandir a frota Mar do Norte. Um estoque de riqueza? Por que não guardá-lo para você? A vida na sede deve ser cara. Momonga balançou a cabeça, recusando. O orçamento atual da frota Mar do Norte está se mantendo bem. A receita tributária do território de Doflamingo continua crescendo a cada mês. Além disso, expandir a frota Mar do Norte não é algo que você pode fazer com apenas algumas centenas de milhões de barrigas. Momonga duvidava seriamente que Darin conseguisse juntar muito dinheiro em Marineford. Com tantos oficiais de alto escalão por perto, não havia como ele comandar operações no estilo Mar do Norte abertamente no QG dos fuzileiros navais. Sei que o custo de expandir a frota do Mar do Norte é astronômico. Foi exatamente por isso que desenterrei este tesouro para você. Darin respondeu impacientemente. Momonga lançou-lhe um olhar cético. Aquela ilha, de quanto dinheiro estamos falando? Darin deu de ombros. Não faço ideia. Você sabe que não estou interessado em dinheiro. Mas uma estimativa aproximada? Pode ser algo entre centenas de bilhões e mais de 1 trilhão, Belis. Ok. Os olhos de Momonga se arregalaram. Ele não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. Sua mão tremia tanto que ele quase deixou cair a postura do tronco. Capítulo 247. Centenas de bilhões. Momonga se levantou de repente, com os olhos arregalados, encarando Darin, o queixo quase caindo no chão. Ele gaguejou. Darin, você não está brincando, né? Ele segurou o log pose em suas mãos como se fosse um tesouro inestimável. Darin zombou. Eu pareço o tipo de cara que faz piada sobre essas coisas? São só algumas centenas de bilhões de dólares em ouro. Por que ficar tão nervoso? Enquanto ele dizia isso, o canto da sua boca se curvou levemente. Onde você conseguiu esse tipo de ouro? Momonga pareceu completamente perplexo, mas então sua expressão congelou. Algo claramente fez sentido, e seu rosto mudou repentinamente. Darin, não me diga que você roubou o tributo celestial. Ele baixou a voz e olhou ao redor nervosamente. Não. Relaxe, esse dinheiro é completamente legítimo. Darin balançou a cabeça. Mas agora que você mencionou, se eu ficar sem fundos, o tributo celestial realmente parece uma opção sólida. Ele esfregou a barba azulada no queixo, pensativo. Momonga. Algumas linhas pretas se formaram em sua testa enquanto seus pensamentos giravam em pânico. Espera aí, você está pensando seriamente nisso? Agora que você disse isso, essa é realmente uma ideia brilhante. Você é realmente digno de ser meu ajudante. Darin de repente deu um tapinha satisfeito no ombro de Momonga, sorrindo de orelha a orelha. Momonga, não fui eu. Eu não disse isso. Você está inventando. Vendo normalmente sério Momonga parecendo completamente perplexo, Darin não conseguiu conter o riso e disse. Não se preocupe. O dinheiro veio de um lugar lendário. Você já ouviu a lenda da Cidade do Ouro, Chandora, certo? Momonga sentiu. É Chandora. Dizem que ela existe lá no alto, milhares de metros acima do nível do mar, mas é só um mito. Espera. Não me diga. Você realmente encontrou a lendária Cidade do Ouro. Seus olhos se arregalaram enquanto ele olhava para Darin. De onde mais você acha que veio sua Goro Goro no Mi? Darin casualmente soprou um anel de fumaça. Finalmente Momonga percebeu. Então Chandora realmente existe. Não é de se admirar. Agora tudo fazia sentido. Não é de se admirar que Darin tenha encontrado a Goro Goro no Mi, que estava desaparecida há mais de 100 anos. Não é de se admirar que ele de repente tenha tido acesso a uma fortuna tão imensa.
Se ele tivesse encontrado a lendária Cidade do Ouro, então tudo faria sentido. A Goro-Goro no Mi estava escondida em uma ilha celeste, 10.000 metros acima do nível do mar. Por isso, ela não reapareceu há mais de um século. De qualquer forma, quando chegar a hora, leve uma tripulação confiável e alguns navios de guerra para a ilha. Mantenha a discrição máxima. Evite vazamentos e traga todo o ouro de volta. Darin falou lentamente. Momonga levantou uma sobrancelha, hesitante. Você não está seriamente preocupado que alguém no Mar do Norte ouse roubar da frota Mar do Norte, está? Darin balançou a cabeça, massageando as têmporas. Não é isso. Não estou preocupado com piratas ou grupos mafiosos. O que está me dando dor de cabeça é isso, se a sede descobrir que temos esse dinheiro. Sengoku provavelmente aparecerá na porta da divisão 321 no dia seguinte. Ele ficava à espreita como um mendigo falido. Até ir ao banheiro era um incômodo. Ele ficava agachado do lado de fora, sorrindo. Você nem conseguia cagar em paz. Momonga. Ele refletiu, o canto da boca se contraindo levemente. Após uma pausa, disse lentamente. Você tem razão. Darin pode ter exagerado, mas ele não estava errado. Se a sede descobrisse que a frota Mar do Norte tinha acesso a esse tipo de fortuna, eles nunca a deixariam escapar. Eles provavelmente não tomariam o local à força. A força e a posição de Darin garantiram isso. Mas com os métodos de Sengoku, eles encontrariam uma maneira de reivindicar uma grande parte dela. E uma vez que o quartel-general se movimentasse, não havia como resistir sem consequências. Resistir completamente significaria basicamente romper laços com o quartel-general. De qualquer forma, assim que tiver os fundos, haja rápido. Expanda a frota. Dentro de um ano, aumente a frota Mar do Norte para pelo menos 20 navios de guerra. Darin estreitou os olhos. E se não me engano, Borsalino já deveria ter enviado algumas das armas tecnológicas mais recentes para o Mar do Norte, certo? Momonga assentiu. Sim, as armas laser desenvolvidas pela divisão científica já foram equipadas em alguns dos nossos navios de guerra. Enquanto ele falava, seus olhos começaram a brilhar de excitação. O poder dessas armas laser é incomparável a tudo que já vimos. De acordo com os testes iniciais, uma única explosão é suficiente para destruir facilmente um navio com capacidade para transportar 100 pessoas. Foi exatamente por causa desses canhões de laser que Momonga teve a confiança necessária para bloquear a Ilha Rubeck sem restrições, pronto para exterminar a família Don Quixote a qualquer momento. O medo sempre vem da falta de poder de fogo. O problema é que essas armas a laser consomem uma quantidade enorme de energia e seu mecanismo de carregamento é extremamente complexo. Não conseguimos descobrir os detalhes, como carregá-las ou o que as alimenta. Darin franziu a testa. Então, resumindo, embora essas coisas sejam poderosas, a tecnologia principal ainda é firmemente controlada por Borsalino e sua equipe científica? Momonga assentiu novamente. Exatamente. É por isso que, por enquanto, a frota Mar do Norte ainda depende principalmente da artilharia pesada tradicional, com algumas das armas tecnológicas da Germa 66 como reserva. Além disso, para manter o tamanho real da frota em segredo, registramos apenas um pedido de compra de 5 navios de guerra na divisão científica. Entendi. Na linha do tempo original, armas de laser só tinham uso real e prático quando eram montadas em pacifistas, mas a maneira como eram carregadas nunca foi revelada. Depois de pensar por um momento, Darin disse de repente. Desmonte um dos canhões de laser de um navio de guerra e entregue-o ao juiz Vinsmoke. Peça para ele trabalhar na modificação do mecanismo de carregamento. Tem certeza de que ele consegue lidar com isso? Perguntou Momonga, hesitando um pouco. Do jeito que as coisas estão, as armas tecnológicas da Germa 66 são muito menos poderosas que os canhões laser da divisão científica. Darin assentiu. Vinsmoke Jude costumava trabalhar com Vegapunk. A tecnologia mantida pela Divisão de Ciências Marinhas é basicamente apenas restos da pesquisa de ponta de Vegapunk. Com as habilidades do Jude, quebrar e modificar o sistema de energia do canhão laser não deve ser grande coisa. A razão pela qual as armas da Germa 66 parecem tão fracas é porque Jude não se concentrou no desenvolvimento de armas. Seu verdadeiro foco sempre foi a modificação genética. Darin notou sinais da engenharia do fator de linhagem no momento em que viu o recém-nascido Vinsmoke Reiju. Claro, se isso fosse apenas uma questão de conhecimento técnico, aquele cara gordo, o Queen, seria uma escolha melhor. Afinal, Darin o viu pessoalmente disparar um canhão laser na base principal dos Piratas das Feras. Mas aquele gordo de suspensórios não era um dos seus subordinados. Sem problemas. Mas se você vai modificar o mecanismo de carregamento, qual fonte de energia você planeja usar? Momonga pressionou novamente. Darin não respondeu. Apenas olhou para ele com um sorriso malicioso. Momonga pensou sobre isso, e seu rosto imediatamente ficou escuro como breu. Pi. Capítulo 248. Darin casualmente cutucou a orelha, ignorando completamente as reclamações de Momonga. A viagem à Ilha Celeste correu muito melhor do que o esperado. Não só não houve obstáculos reais ao longo do caminho, como a carga superou até as suas estimativas mais otimistas. Primeiro, ele encontrou a Goro-Goro no Mi dentro de um templo abandonado há muito tempo. Depois, indo direto para a lendária cidade dourada de Shandora, usou a Jiki-Jiki no Mi para limpar o local, removendo todo o ouro de uma só vez. Quanto às outras especialidades da Ilha do Céu, como armas feitas de discos de impacto e coisas do tipo, Darin não se importa nem um pouco. Para os fortes, eram praticamente inúteis e como equipamento militar para a frota Mar do Norte, simplesmente não havia o suficiente para fazer diferença. Muito específico, muito limitado.
Para um exército, apenas equipamentos padronizados e produzidos em massa tinham valor real. Foi exatamente por isso que ele decidiu modificar os canhões de laser da divisão científica da Marinha. Quando se tratava de tecnologia militar crítica, você não podia se dar ao luxo de ficar à mercê de outra pessoa. Caso contrário, toda vez que um canhão laser ficasse sem energia, eles teriam que voltar rastejando para a divisão científica para recarregar. Era uma dor de cabeça e um risco. Quanto a resolver o problema de recarga após as modificações, isso costumava ser uma dor de cabeça. Mas agora que Momonga tinha Goro Goro no Mi, essa questão estava basicamente fora de questão. Além disso, podemos começar a melhorar ainda mais os navios de guerra. Darren estreitou os olhos quando o pensamento lhe ocorreu. Melhorar os navios de guerra? Quer dizer, trocar as quilhas por metal? A Frota Mar do Norte já está fazendo isso. Momonga piscou surpreso antes de responder. A Frota Mar do Norte, em colaboração com a Germa 66, já havia começado a reforçar seus navios há muito tempo. Substituíram as tradicionais estruturas de quilha de madeira por ligas leves, algumas até com propriedades de memória de forma. O resultado não foi apenas defesas mais robustas, mas também sinergia com a Akuma no Mi de Darren, possibilitando uma frota aerotransportada completa. Claro, o processo era caro. Cada navio com todas as suas melhorias, artilharia pesada e armas tecnológicas avançadas, custava mais de 300 milhões de barrigas. Mas cada moeda gasta valeu a pena. O projeto de Darren para a Frota Mar do Norte não era apenas dominar os mares, era também dominar os céus. Não, Darren balançou a cabeça. Isso faz parte, mas o que eu quero atualizar agora é o sistema de propulsão. O sistema de propulsão? Momonga enrijeceu-se. Uma sensação crescente de pavor o invadiu. Sua boca se contraiu enquanto ele dizia meio incrédulo. Não me diga que você está planejando. Darren sorriu. A eletrificação é o futuro. Mudar para energia elétrica significa um aumento enorme de velocidade, pelo menos o dobro da de navios de guerra convencionais do mesmo tamanho, talvez até mais. Isso dará à Frota Mar do Norte uma vantagem considerável em combate. Além disso, podemos descartar completamente os antigos sistemas de propulsão, nos livrar dos mastros para reduzir o peso. Isso tornará a frota mais ágil, mais responsiva. Não preciso explicar as vantagens táticas, preciso? Momonga. Sua expressão murchou como uma berinjela congelada. Ele parecia estar à beira das lágrimas. Você é um demônio. Claro, ele comeu a Goro Goro no Mi, mas isso não fazia dele uma espécie de bateria viva. Nesse ritmo, ele acabaria passando dia e noite fornecendo energia para toda a frota sozinho. Só de imaginar esse tipo de rotina brutal e desumana, ele teve vontade de se encolher e morrer. Ainda assim, ele tinha que admitir, a visão de Darren para a Frota Mar do Norte era nada menos que brilhante. Era ousada, ambiciosa e repleta de potencial. Por que você acha que eu te dei a Goro Goro no Mi em primeiro lugar? Darren deu um sorriso irônico, incapaz de conter o riso. Mar do Norte, Ilha Rubeck. Flores e balões enchiam o Porto Imaculado enquanto navios com todos os tipos de bandeiras chegavam lentamente. A ilha inteira estava iluminada com decorações, lanternas balançando ao vento, e a atmosfera era festiva e vibrante. Lojas ao longo das ruas principais exibiam cartazes de 50% de desconto, e multidões invadiam os becos em ondas. Líderes e representantes de grandes caravanas comerciais chegaram cedo. Até mesmo membros da realeza e nobres de várias nações enviaram seus emissários para comparecer à celebração do aniversário de Dom Quixote do Flamingo, o jovem chefe da família Dom Quixote do Mar do Norte. Que espetáculo! Quem imaginaria que um garoto de apenas 1 ano de adolescência conseguiria desenvolver uma força tão grande? Fala baixo. Você tem um desejo de morte? Não se deixe enganar pela idade dele. A força e as táticas de Doflamingo são as melhores do Mar do Norte. Ouvi dizer que sua frota e influência já se espalharam pela Grand Line. Pequenos grupos de pessoas se aglomeravam, sussurrando em voz baixa. Alguns ficaram impressionados, outros zombaram e alguns até o idolatraram. Mas de repente, um navio com formato distinto apareceu à vista, atraindo toda a atenção em um instante. Parecia uma fortaleza flutuante, com torres e torres alinhadas no convés. Uma bandeira com um 66, em negrito balançava ao vento. Esse é o navio do Germa 66. A família Vinsmoke também está aqui. Droga! Fiquem fora da linha de fogo deles. A multidão, antes agitada, rapidamente se dispersou, abrindo caminho com cautela. Logo Vinsmoke Jude, de cabelos dourados e vestido com uma armadura, desembarcou com um esquadrão de soldados geneticamente modificados em elegantes trajes pretos. Aquele pirralho do Doflamingo, ele realmente fez um trabalho decente administrando este lugar. Jude ignorou os olhares cautelosos e temerosos da multidão, passando o olhar casualmente pelas ruas antes de curvar os lábios em um sorriso frio. Senhor da família Vinsmoke, meu jovem mestre está à sua espera. Por aqui, por favor. Uma voz baixa e composta ecoou na frente dele. O juiz fez uma pausa surpreso quando um jovem refinado, com cabelos penteados para trás e um comportamento cavalheiresco, lentamente se levantou do chão. Sou o Senhor, um oficial da família Dom Quixote. Vestindo um terno bem cortado e um lenço de bolso cuidadosamente dobrado, o Senhor fez uma reverência graciosa. Os olhos do juiz se estreitaram sutilmente. Ele não havia percebido a chegada deste homem. Nada mal. Faz tempo que não vejo seu jovem mestre. Com um sorriso fraco e falso, Jude ergueu a mão. Atrás dele, alguns soldados de terno preto desceram do navio, carregando um baú grande e pesado. Um presente de aniversário da família Vinsmoke. O senhor retribuiu o sorriso. Agradeço o presente da família Vinsmoke. Em nome do jovem mestre, eu aceito. Por aqui, por favor. Ele gesticulou para frente. Jude deu um pequeno aceno de cabeça, levantando o pé para se mover, apenas para parar e abaixá-lo novamente. Sem pressa. Parece que mais convidados estão chegando.
Ele se virou lentamente, estreitando os olhos em direção ao mar distante. Daquela direção, um enorme navio de guerra fortemente armado cortava as ondas, indo direto para a ilha Rubeck. Capítulo 249. São os fuzileiros navais. A Frota Mar do Norte também está aqui? Doflamingo realmente arrasou. Até a Frota Mar do Norte enviou alguém para comemorar. O que você é, idiota? Acha que a família Don Quixote poderia ter dominado o submundo do Mar do Norte tão facilmente sem a aprovação silenciosa da frota? Não me diga. Não há provas oficiais, mas dizem que Doflamingo tinha um relacionamento bastante especial com o antigo almirante Mar do Norte. O antigo almirante do Mar do Norte. Você quer dizer o rei do Mar do Norte? A menção daquele homem lendário, muitos convidados instintivamente engoliram em seco, com os olhos cheios de pavor e admiração. Mas nem todas as reações foram de medo. Algumas damas nobres e princesas, que acompanhavam seus maridos ou pais, sutilmente lamberam os lábios, com os olhos brilhando com curiosidade sugestiva enquanto tinham outras ideias. Menos de 30 segundos depois, sob a atenção ofegante da multidão, um enorme navio de guerra, revestido de aço e com um design quase absurdamente grandioso, navegou lentamente em direção ao porto. A rampa de embarque foi abaixada, e uma unidade de fuzileiros navais de elite, elegantemente vestidos, desceu em formação perfeita, com cada passo irradiando uma energia opressiva e disciplinada. Liderando-os, vinha um homem que não parecia ter mais de 20 anos, mas sua presença era fria e serena. O bigode no lábio superior lhe dava um ar mais maduro, e uma espada militar pendia de sua cintura. Este era o atual almirante Mar do Norte, capitão Momonga do quartel-general da Marinha. Almirante Momonga já faz um tempo. Vinsmoke Jude se aproximou com um sorriso educado e falso e estendeu a mão. Momonga agarrou e retribuiu o gesto com um sorriso calmo. Senhor juiz, já faz algum tempo. Ambos trocaram o tipo de sorriso meio dissimulado que só políticos experientes e figuras influentes conseguem exibir, esperando apenas o tempo suficiente para que repórteres próximos tirassem algumas fotos antes de soltarem um aperto de mão. Não foi difícil adivinhar uma das manchetes de amanhã na imprensa do Mar do Norte. Amizade entre a frota do Mar do Norte e o reino Germa perdura. Momonga então se virou para o Senhor, oferecendo um aceno de aprovação. Você deve ser o Senhor? Doflamingo certamente sabe escolher seu povo. O Senhor piscou surpreso. Ele não esperava que Momonga o reconhecesse. Um pouco perturbado, franziu os lábios e fez uma reverência respeitosa. Almirante Momonga, boa tarde. Meu jovem mestre está esperando por você no salão de recepção. Momonga sorriu. Então eu vou pedir para você me guiar. Com o Senhor na frente, Momonga e Vinsmoke Jude caminharam juntos em direção ao salão de recepção. Suas comitivas seguiam a uma distância medida, cada grupo mantendo-se em seu próprio lado, limites claros, mantidos silenciosamente. Os convidados reunidos observavam com emoções misturadas curiosidade, cautela e profundo desconforto, mas acabaram acompanhando também. Lustres de cristal banhavam o grande salão de banquetes com uma luz opulenta. Uma suave música de saxofone pairava suavemente no ar. Era difícil acreditar que aquela única sala abrigava quase todos os governantes e poderosos do Mar do Norte, realeza, nobres e grandes comerciantes. Inúmeros negócios eram fechados por meio de conversas casuais. Uma única piada podia mudar a vida econômica de um reino. Uma aposta casual podia mudar o destino de centenas de famílias. Boa noite, Sr. Fels. Ah, está a sua esposa? Prazer em conhecê-la, Lady Dani. Sim, bem, tenho alguns assuntos para tratar. Conversamos mais tarde. Momonga finalmente conseguiu escapar do enxame de convidados, seu rosto visivelmente escurecido pela irritação. Ele pegou uma taça de vinho tinto de uma bandeja que passava, inclinou a cabeça para trás e bebeu tudo de uma vez, balançando a cabeça e suspirando. Sério, se você quer alguma coisa, é só dizer. Se você quer que eu converse com a família Don Quixote, ajude a resolver os seus negócios, tudo bem. Mas qual o sentido de arrastar sua esposa para isso? O decote daquele vestido chegava praticamente até o umbigo. Essas pessoas são inacreditáveis. Momonga murmurou enquanto esfregava as têmporas, sentindo uma dor de cabeça chegando. Nesse momento, uma voz cheia de sarcasmo surgiu atrás de mim. Poder, status, riqueza. Às vezes, tudo isso pode ser uma verdadeira dor de cabeça, não é, Almirante Momonga? Ele se virou e viu que Vinsmoke Jude havia se juntado a ele discretamente em algum momento, estendendo-lhe um copo de uísque gelado. Parece que o senhor fala por experiência própria, senhor juiz. Momonga riu baixinho enquanto aceitava a bebida. Jude balançou a cabeça lentamente, estreitando os olhos e abaixando a voz. Dizem que o Comodoro Darren causou uma grande tempestade no Novo Mundo? Momonga lançou-lhe um olhar rápido e então abriu um sorriso. Nada muito sério, apenas destruímos a base principal dos Piratas das Feras. A pálpebra do juiz Vinsmoke se contraiu. Como comandante da Germa 66, ele sabia muito bem o quão formidáveis eram os Piratas das Feras. Um de seus principais executivos, Queen das Pragas, já havia sido seu colega em uma equipe de pesquisa. Aquele homem bizarro de suspensórios, juiz sabia exatamente o quão aterrorizante era seu poder. Quando ouviu a notícia pela primeira vez, Jude não acreditou muito. Em sua memória, Darren era ridiculamente forte, claro, mas destruir a fortaleza dos Piratas das Feras? Mas agora, ouvindo isso diretamente de Momonga, Jude não pôde deixar de sentir um arrepio na espinha. Ele ficou em silêncio por um longo momento antes de finalmente forçar uma frase. O Comodoro Darren é realmente o orgulho do Mar do Norte. Momonga sorriu, sentindo que era o momento certo. A propósito, senhor juiz, em relação à parceria contínua da nossa frota Mar do Norte com a Germa 66, o Comodoro Darren tem uma pequena proposta. As sobrancelhas do juiz franziram-se levemente.
Então ele está usando Darem para me encurralar? Suprimindo seu aborrecimento, ele respondeu. Por favor, vá em frente, Almirante Momonga. Momonga ofereceu um sorriso educado. Trata-se de novas armas e planos de modernização para nossos navios de guerra. Meio minuto depois, Vinsmoke Jude assentiu com cautela. Sem problemas. Ele examinou a sala com o senho franzido. Aquele pirralho do Doflamingo ainda não apareceu? Ele está realmente começando a exagerar nessa sua atuação de chefão. Sua voz claramente continha um tom de irritação. Momonga sorriu com conhecimento de causa. Talvez ele esteja ocupado com algo importante, atrasado por assuntos de grande importância. Enquanto isso, dentro do grande salão da propriedade da família Don Quixote, enquanto toda a elite do Mar do Norte aguardava pacientemente o evento principal do banquete, sua verdadeira estrela, Don Quixote do Flamingo, estava ajoelhado sobre um joelho no chão frio de mármore, com a cabeça baixa enquanto beijava gentilmente as costas da mão de um homem. Com a maior reverência ele falou, bem-vindo de volta ao Mar do Norte, meu padrinho. Capítulo 250. O salão da propriedade estava escuro e frio. O lustre lançava um brilho pálido e frio, projetando sombras por todo o ambiente. Dof, como estão as coisas ultimamente? Darren estava esparramado preguiçosamente em um sofá de couro macio, pernas cruzadas, acendendo um charuto enquanto fazia a pergunta com um sorriso relaxado. Trebol e os outros oficiais da família Don Quixote permaneceram paralisados nas sombras, rígidos de tensão. Ninguém ousava respirar alto demais. A pressão na sala era sufocante. Eles lançaram olhares cautelosos para Darren, que apesar de estar sentado ali tão casualmente, irradiava uma aura aterrorizante de dominância. Ele era como um animal adormecido, calmo por enquanto, mas com a pura presença de algo que poderia entrar em erupção a qualquer momento e destruir todo mundo. Esse cara está ficando mais assustador a cada dia. As histórias que ouviram do Senhor sobre a sangrenta matança de Darren no quartel-general dos Piratas das Feras ecoavam em suas mentes. Nesse ponto, qualquer pensamento persistente de desafio havia sido completamente esmagado. Tudo que restava era o medo. Doflamingo, calmo como sempre, sentou-se em frente a Darren. Pegou o charuto com detalhes dourados que Darren lhe jogou, mordeu-o entre os lábios e deu um leve sorriso. Obrigado pela sua preocupação, padrinho. Com o total apoio do almirante Momonga, os negócios e a influência da família têm se desenvolvido sem problemas. Darren deu uma risadinha e balançou a cabeça. Não, eu realmente não me importo com o crescimento da família Don Quixote. Sempre confiei em suas habilidades. Caso contrário, não teria deixado todo o submundo do Mar do Norte em suas mãos. O que me importa é o seu crescimento pessoal. Afinal, você é meu afilhado. Ele deu uma olhada rápida no adolescente loiro com um casaco de penas rosa, sentindo silenciosamente a força do seu campo biomagnético. Pelo que vejo, você não me decepcionou. Você fez um progresso real. Darren levantou a mão, gesticulou uma altura e sorriu. Ainda me lembro de quando saí do Mar do Norte alguns meses atrás, você tinha mais ou menos esta altura. Agora você tem quase 1,80 metros. Darren não sabia a idade exata de Doflamingo, mas imaginou que ele tivesse por volta de 12 ou 13 anos. Essa idade traz consigo um crescimento explosivo, e Doflamingo não era uma criança qualquer. Ele nasceu para ser um rei das trevas. Aos olhos de Darren, o garoto à sua frente havia mudado drasticamente em físico e presença desde sua última visita. Mais notavelmente, a força do seu campo biomagnético havia se multiplicado várias vezes. A aura selvagem e rebelde, o brilho frio em seus olhos, a crueldade gravada entre suas sobrancelhas, tudo estava começando a combinar com a imagem do Shichibukai autoritário que Darren lembrava do futuro. Não é de se admirar que até Momonga tenha começado a se sentir desconfortável. O crescimento desse garoto foi absurdo. Isso é bom. Isso foi muito bom. Doflamingo apertou os lábios, sem dizer nada. Externamente calmo, mas por dentro desconfiança e inquietação o dominavam. Ele não conseguia entender o que Darren realmente queria dizer. Tendo tido algum problema com seu treinamento ultimamente? Darren perguntou de repente, exalando um fino rastro de fumaça como o hálito de um dragão. Doflamingo levantou uma sobrancelha. O que ele quis dizer com isso? Suprimindo sua confusão, ele respondeu lentamente. Nada demais. Tenho treinado bastante, constantemente desenvolvendo meus poderes de Akuma no Mi e tomando cuidado para não negligenciar meu condicionamento físico. Um sorriso surgiu no rosto de Darren. No instante seguinte, sem aviso, sua figura desapareceu do sofá com um ruído agudo. As pupilas de Doflamingo se contraíram como pontinhos. Todos os músculos do seu corpo se contraíram, como uma corda de arco esticada até seu limite. Uma sensação avassaladora de perigo o invadiu. Suor frio escorreu instantaneamente por suas costas. Ele não conseguia ver. Ele não conseguiu rastrear os movimentos de Darren. Antes que tivesse tempo para pensar, os instintos de Doflamingo assumiram o controle. Seus dedos se curvaram em garras e ele atacou o espaço à sua frente. Estrondo. Uma explosão de faíscas explodiu, iluminando o rosto dominante e arrogante do fuzileiro naval de cabelos negros. 5 fios quase invisíveis de arame afiado pararam mortos contra a mão com garras de Doflamingo, brilhando com um brilho frio sob o lustre. Fios afiados o suficiente para cortar aço e pedra, mas agora não conseguiam perfurar carne humana. Jovem mestre, o que você está tentando fazer? Caramba! Trebol e os outros finalmente se recuperaram, suas expressões se distorcendo enquanto eles sacavam suas armas em pânico. Fique quieto. A voz fria de Doflamingo cortou a tensão, parando-os no meio do caminho. Uma única gota de suor frio escorreu por sua bochecha. Refletido em seus óculos escuros estava o rosto sorridente e bonito de Darren. Doflamingo o encarou profundamente e então soltou uma risada baixa e sinistra. Fufufufufu. Não precisa entrar em pânico.
O padrinho só está testando o quanto meu treinamento evoluiu. Trebol e os outros congelaram, olhando para Darren com uma mistura de choque e descrença. Testando seu treinamento? Mas aquela intenção assassina de agora parecia estar se afogando em um mar de cadáveres e sangue. Era avassaladora o suficiente para esmagá-los onde estavam. Ainda assim, por lealdade e fé em Doflamingo, eles se forçaram a se acalmar, abaixaram suas armas e recuaram alguns passos. Eles entenderam uma coisa perfeitamente bem: se esse fuzileiro naval realmente quisesse matar Doff, nem todos eles juntos conseguiriam impedi-lo. Vendo isso, Darren finalmente sorriu satisfeito. Nada mal. Suas reações foram rápidas e sua força. Com um movimento casual dos dedos, ele puxou os fios afiados como navalhas. Sob o olhar atordoado de Trebol e dos outros, aqueles fios inquebráveis se torceram e se curvaram em arcos distorcidos nas mãos de Darren, como se não fossem nada. Cresceu bastante. Darren olhou para o jovem loiro à sua frente, com os olhos cheios de aprovação, e deu um pequeno sorriso. Está claro que você não relaxou. Como seu padrinho, isso me deixa orgulhoso. Doff, lembre-se disso. Negócios, empreendimento, influência, território, todas essas coisas que fazem as pessoas se sentirem poderosas são apenas ilusões. Ele gesticulou em direção ao corredor que levava ao salão de banquetes, onde o tilintar de copos e o zumbido de vozes misturadas podiam ser ouvidos fracamente. Algumas pessoas passam a vida inteira rolando em poder e prestígio, achando que são ótimas, bem-sucedidas e importantes. Mas para aqueles com força de verdade, eles não passam de formigas. Não deixe que o sucesso à sua frente obscureça sua visão. Este mar, em sua essência, é uma selva brutal. Só os fortes sobrevivem. Só o verdadeiro poder o coloca acima de tudo. Agora, venha até mim. Já que estou de volta ao Mar do Norte, posso te dar um treininho. Caso contrário, eu não seria um bom padrinho, não é? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.